De volta, gravando da série Quem é Vivo Sempre Aparece. Hype-se, olha quem voltou, foi aqui depois de um tempo já significativo, sem trazer nenhum vídeo, sem postar nada. Eu estou voltando para falar, para dar sequência àqueles vídeos lá que eu comentava como eram os meus semestres no curso de psicologia. E como você pode ter percebido, o nome do canal mudou. Antes era Psicologia por Rayane Souza, agora é Hype-se, porque aí faz uma brincadeira com o meu apelido, né, que é Ray, deriva de Rayane, obviamente, e também faz esse jogo aí de palavras com o hi em inglês, então parece que eu estou falando oi pra você em inglês, na verdade eu tô falando meu nome, fica esse jogo legal. Então a partir de agora, este é o nome do canal, tá bom? E essa volta agora, meio que milagrosa, foi muito motivada por um comentário que eu li, que foi o comentário da Rafa. Ela disse assim: Rai, cadê os vídeos que você falava sobre os semestres, como foi o teu semestre e tudo? E aí, eu vou colocar o comentário dela aqui, e aí ela falou isso e eu disse, quer saber? Então eu vou voltar com esse tipo de vídeo. Eu realmente não ia mais trazer, eu achava que não fazia sentido nenhum pra ninguém, mas faz sentido pra uma única pessoa, eu vou voltar sim e vou trazer. Então eu vou falar sobre 2022.1, quando eu tive o meu 7º semestre do curso de psicologia. Eu havia parado de gravar no 6º, e aí no 7º eu fiz o estágio em psicologia clínica. Inclusive eu tenho um vídeo aqui só sobre a psicologia clínica, como foi entrar no estágio em SPA, que é o Serviço de Psicologia Aplicada, ou seja, o atendimento no contexto de clínica e escola em psicologia. Então eu trouxe muito sobre isso, falei sobre prontuário psicológico inclusive também. Então esses vídeos estão aí no canal se você desejar ver. Mas agora eu vou falar especificamente sobre o 7º semestre e como eu desenvolvi, quais foram as disciplinas que eu tive, como eu me desenvolvi academicamente nesse semestre de maneira específica. Vou começar falando sobre o estágio que eu fiz no 7º período. Eu estava falando da psicologia clínica, do serviço em SPA, mas eu fiz esse no 6º período. Só que no 7º eu continuei fazendo, mas não tinha uma disciplina específica. Eu simplesmente continuei na clínica porque a coordenadora do curso disse que os alunos que desejassem, né, continuar atendendo poderiam, né, claro, passando ali por todos os pressupostos éticos, né, da nossa categoria, mas poderia continuar atendendo e em um outro estágio. Então eu fiz assim, e eu fui para um estágio externo. O nome dessa disciplina é estágio supervisionado específico B em psicologia, porque o A era clínica, o B foi um estágio que eu fiz no Hospital de Traumatologia e Ortopedia aqui do estado do Maranhão. Então foi uma experiência muito enriquecedora. Eu sempre gostei bastante da área hospitalar, então desde o 4º período eu sempre eu me identificava com essa área. Então eu comecei a estudar sobre psicologia hospitalar já no 4º semestre e também comecei a delimitar toda a minha formação para esse campo, para essa área de atuação. Então eu já começava a colocar disciplinas ali que tinham mais, né, esse caráter de abordar a psicologia hospitalar, teorias mais específicas deste campo, e já ia deixando de lado outras disciplinas também quando essas conflitavam. Quando não, eu sempre agreguei ali o máximo que eu conseguia para que eu conseguisse experimentar de todas as áreas. Mas eu fui então para o campo hospitalar pela primeira vez a partir desse hospital, né, de trauma ortopédico. Foi uma experiência única, realmente uma vivência que me proporcionou muitas experiências e muito aprendizado. Então, quando nós fomos a campo, nós éramos acompanhados por uma preceptora que nos auxiliava tecnicamente com relação às nossas posturas e a equipe de alunos que era composta por mim e 3 colegas. Então nós adentrávamos o campo, na verdade foram 30 dias corridos de estágio no mês, sempre estávamos lá no hospital, todos os dias de segunda a sexta, pela manhã, e ali nós cumpríamos a nossa carga horária, realizamos atendimento beira-leito, nós também fizemos atendimento com o familiar, ou seja, o acompanhante do paciente, nós também realizamos atividades no sentido de proporcionar psicoprofilaxia no ambiente de espera. Realizamos um projeto de intervenção voltado para a sala de espera. Então, enquanto os pacientes estavam ali esperando o atendimento, nós realizávamos psicoeducação, ou seja, informávamos sobre o trauma ortopédico, o que poderia causar o trauma ortopédico. Na maior parte das vezes, os pacientes que estavam ali, que eram acolhidos pelo hospital, chegavam por uma demanda de queda da própria altura ou por acidentes de trânsito. Então nós fazíamos psicoeducação no sentido de informar, né, e também trazer medidas para que essas pessoas pudessem evitar esse tipo
tipo de trauma. Então foi uma experiência muito boa. Eu confesso que no início teve meio que uma quebra de expectativa, ou seja, eu fui ao campo com muita sede ao pote. Eu mencionei para vocês, eu já gostava bastante da área. Então quando eu soube que seria área hospitalar, eu já tinha 4 projetos na mente que eu queria levar para o hospital. Mas nós éramos um corpo estranho, né? Uma equipe de estagiários adentrando o hospital nesse momento. E claro que não seria tão recebido dessa forma, então nós não tínhamos tanta autonomia. Esse foi o hospital que eu fiz estágio que eu mais tive autonomia, no sentido de ser uma aluna, uma estudante, mesmo assim ter acesso ao prontuário do paciente, mesmo assim ter acesso à equipe de saúde para fazer perguntas sobre determinado paciente, ou mesmo dar algum tipo de devolutiva. A equipe toda foi muito aberta para isso. A equipe de psicólogos da própria instituição também nos acolheu muito bem. Então, quanto a isso, nada a reclamar. A questão realmente fui eu que fui com muita sede ao pote, sendo que era apenas uma primeira experiência, e para os profissionais que estavam ali, nós também estávamos chegando agora, a primeira equipe de estagiários em psicologia. Então, nós precisaríamos fazer essa abertura de campo inicialmente, e aí realmente não deu para implementar esses projetos. Eu fiquei sabendo, não tenho certeza, muito remotamente, que em seguida, né, alguns desses projetos foram implementados, assim, mas aí foi ideia da própria preceptora. Eu não sei como foram conduzidos, não foram o que eu pensei inicialmente, pelo menos eu não tive tanta informação mais acerca disso, mas o que eu sei é que os projetos que eu havia pensado inicialmente realmente não deu para serem postos todos em prática. Mas nós realizamos um projeto, como eu mencionei, que era de psicoprofilaxia na espera. Então, enquanto os pacientes estavam na sala de espera, nós realizávamos intervenções voltadas para a psicoeducação, voltado a prevenir o trauma ortopédico. Ao final desse estágio, nós realizamos a elaboração de um relatório de atividades de campo, e esse relatório contava como nota final. Nas disciplinas de estágio obrigatórias, nós temos 4 no curso de psicologia na instituição que eu faço, nós não fazemos prova final desse tipo de disciplina. Esse tipo de disciplina nós elaboramos relatórios finais, e aí a nossa nota é a nota que a gente consegue nesse relatório, e a minha nota foi 10. Eu também tive a disciplina de métodos de observação e coleta de dados. Essa foi uma disciplina muito boa, porque nós temos algumas disciplinas que são mais práticas no curso de psicologia, e essa era uma dessas. Nós deveríamos formular um projeto de pesquisa e realmente ir a campo. Então nós fomos a uma comunidade terapêutica, e essa comunidade foi muito legal, o processo todo, porque foi ao longo do semestre. Então nós fomos a essa comunidade que ficava muito longe, uma região que nenhum dos colegas conhecia, nenhum de nós, né, da equipe conhecíamos, e nós fomos, nos perdemos, nos encontramos. Foi muito divertido o processo todo. No final tinha a parte bem trabalhosa, né, de formular um projeto ali de pesquisa e de trazer todo o referencial teórico acerca, né, das comunidades terapêuticas, histórico. É importante a gente fazer uma diferenciação entre comunidade terapêutica e residências terapêuticas. Os serviços residenciais terapêuticos estão dentro da perspectiva psicossocial do SUS, dentro das RAPs, né, Redes de Atenção Psicossocial. Agora, as comunidades terapêuticas não estão, e muitas vezes estão vinculadas a serviços religiosos. Então, nós fizemos, né, procuramos todo o arcabouço teórico, fizemos todo um trabalho. Houve também uma apresentação em sala e a defesa, né, desse trabalho, que também consistiu na nossa nota final. E eu estou com a colinha aqui, a minha nota foi 9,5. Essa disciplina teve uma prova inicial, e aí a segunda nota foi o trabalho. Então não era só o trabalho que seria a nota final, né? E aí acabou que a minha nota e da equipe variou dos demais membros da equipe, né? Não foi só uma nota final, não. Então a minha foi essa, 9,5. No meu 7º semestre eu também estudei métodos de pesquisa. E sobre métodos de pesquisa, gente, não tem muito o que dizer. Método de pesquisa é método de pesquisa
em qualquer curso, em qualquer faculdade não tem como, é a mesma coisa. Então a gente estudou sobre citação, como fazer, como referenciar, fichamento que você pode fazer, né, previamente para você reunir toda a sua referência e você vai utilizar em um trabalho acadêmico. Então fizemos essa busca novamente. Eu já havia feito uma disciplina similar à disciplina que eu falei anteriormente de métodos de observação e coletas de dados, e sim, eu falo com as mãos. A gente aprendeu um pouco sobre isso. Neste mesmo semestre, eu também estava fazendo a disciplina de TCC1, que é voltada a formular o projeto de pesquisa. Então, foi tudo ao mesmo tempo e métodos de pesquisa foi exatamente o que é em outros cursos também. Também tive psicologia da motivação e emoção. Inclusive, foi muito emocionante. Na verdade, essa disciplina ela é voltada a processos psicológicos iniciais. Então, nela nós realmente vimos a parte mais fisiológica da coisa, mais sensorial. Então, o arcabouço emocional, mas sem adentrar tanto em questões mais profundas. Para isso, coube uma disciplina subsequente que eu fiz só no outro semestre, que foi sobre os processos psicológicos realmente mais exuberantes, né? Nesse primeiro eu vi os mais básicos. Então nós estudamos sobre a motivação, como se dá a motivação intrínseca, extrínseca, né? Então vimos essa relação também com o ambiente, como funcionam as nossas emoções, como são acionados os mecanismos fisiológicos relacionados à geração, né, de algumas emoções e como nós esboçamos isso de maneira mais prática através dos comportamentos. Vimos isso tudo e minha média foi 8,3. Tive a disciplina de psicologia institucional. Eu confesso para vocês que no início eu não dava tanta importância. Eu imaginei que nós fôssemos estudar questões relacionadas à área organizacional, à área do trabalho, que já é muito focada no curso que eu faço, dentro da instituição que eu faço o meu curso, né? Mas eu percebi que na realidade não, a psicologia institucional foi vista nessa disciplina a partir da teoria de Joseph Blager, que formula, né, uma teoria que tem a ver tanto com a psicanálise. Então existem aspectos psicodinâmicos, mas também existem aspectos referentes à psicologia social. Então ele fala em termos de estrutura para considerarmos, em uma questão ali de serviço psicológico. Ele falou isso em uma época que não se falava em saúde coletiva como se fala hoje, no aspecto de promoção e prevenção de saúde, mas ele já falava isso para os contextos institucionais, né, para as organizações. E aí ele falava sobre essa importância mesmo de a gente olhar para todos os fatores, inclusive os fatores estruturais. Então, onde essa instituição está instalada, qual é essa comunidade, quais são as características dela para se implementar um serviço de qualidade. Eu gostei bastante. Inclusive, essa disciplina, né, na verdade, essa teoria de Joseph Blager e a psicologia institucional é muito cobrada em certames. Então, processos seletivos como residências, né, outros concursos, focam muito nessa teoria e muitas vezes cai ali pelo menos uma questão. Eu sei que na prova de residência do ano passado, caiu uma questão a respeito de psicologia institucional. Então, assim, geralmente cai em provas de residência. Isso também me animou para gostar um pouco mais da teoria e a minha nota nessa disciplina foi 8,5. Uma das disciplinas que eu estava mais expectante para ter neste semestre era a disciplina de Psicopatologia 2, porque eu já havia feito a disciplina inicial, que é a 1, no semestre anterior, e nessa então eu fiz a 2 e foi muito boa, porque eu gosto muito dos estudos em psicopatologia, gosto dos estudos referentes a transtornos mentais, e a gente viu um arcabouço bem significativo de transtornos, e o professor, inclusive, para ganhar tempo, porque a disciplina tinha um tempo limitado para que a gente conseguisse ver a maioria dos transtornos que são importantes de serem vistos e que constavam em nossa grade, acabou dividindo a turma em grupos, e nesses grupos nós atuamos a partir de seminários, e eu fiquei com a temática do espectro da esquizofrenia. Eu e os meus colegas, então, formulamos uma apresentação, foi bem interessante, nós criamos uma ambientação na sala antes de iniciar, utilizamos a arte também para falarmos de esquizofrenia, então foi muito significativo. E os nossos demais colegas também realizaram suas apresentações de maneira excelente, inclusive tivemos apresentações sobre transtorno da ansiedade, os transtornos de humor, o próprio TOC, né, transtorno obsessivo
compulsivo e transtorno do espectro da esquizofrenia, alguns outros transtornos do neurodesenvolvimento. Então foi bem interessante essa disciplina e a minha nota foi 8,8. Também tive seminários avançados em psicologia e essa disciplina reuniu os principais conceitos e teorias que nós já havíamos visto ao longo do curso. Então foi muito boa porque ela fez como se fosse uma revisão e aí a gente aprendeu novamente sobre alguns conceitos, relembramos alguns que havíamos esquecido. Nós inclusive formulamos uma abordagem em psicologia. Funcionou assim: o professor nos dividiu em equipes e pediu que cada equipe pudesse trazer uma nova abordagem em psicologia, pudesse criar, juntar como se fosse uma colcha de retalhos o que sabia de cada abordagem, formular uma nova abordagem e dizer qual era as técnicas específicas dessa abordagem para trabalhar determinadas demandas psicológicas. Então nós fizemos isso. Eu não consigo lembrar exatamente o nome da abordagem que a minha equipe criou, mas eu vou deixar aqui e vocês vão conseguir ver. E foi bem legal, porque nós juntamos questões da psicanálise, pegamos da humanista também, bebemos até da centrada na pessoa, e aí juntamos e formamos esse nome que vocês estão vendo aqui, que seria uma nova abordagem aí, que nós propomos em sala de aula. Foi só uma brincadeira, uma dinâmica para que nós pudéssemos relembrar os conceitos das diversas abordagens em psicologia. E nessa disciplina também vimos novamente algumas áreas de atuação, né, e como o psicólogo pode ter ali uma conduta em cada um desses contextos. Outra disciplina muito esperada para esse semestre foi a disciplina de testes psicológicos. Deixa eu ver a minha cola aqui para me lembrar o nome, do nome certinho. Técnica de exame psicológico 2. Técnicas de exame psicológico 2. Preciso falar sério com o meu público. Pera. Técnicas de exame psicológico 2 é uma disciplina que eu esperei bastante, justamente porque eu gosto muito da disciplina que fala sobre testes. Também gosto da avaliação psicológica, que é mais geral do que a testagem em psicologia, mas gosto bastante de testes também. A disciplina anterior, a disciplina 1, Técnicas de exame psicológico 1, era mais voltada ao aspecto teórico realmente. Então, estudamos ali quais são os critérios de um teste psicológico, o que diferencia testagem de avaliação psicológica, ficamos na parte mais teórica realmente. Só que nessa disciplina 2, nós realmente adentramos a prática. Isso foi muito bom. Então, alguns testes foram divididos a partir das equipes que foram formadas em sala e nós começamos a trabalhar com esses testes. Nós aplicamos nos colegas e os colegas aplicaram em nós. Enfim, nós estudamos o teste palográfico, o inventário de habilidades sociais do casal Delprete. Esse foi o teste que minha equipe ficou responsável por aplicar e por corrigir também, fazer a interpretação dos scores. Nós também vimos o HTP, Casa Árvore Pessoa, inclusive foi esse teste que foi aplicado em mim pelos colegas, então foi bem legal. Testes projetivos têm muito essa característica de realmente considerar ali a sua personalidade, então as coisas não passam, você vai ser pego em um teste projetivo. Inclusive, eu fui pega, eu passei por essa experiência. Por fim, também estudei saúde mental, sexualidade e questões de gênero. Então, nessa disciplina, nós estudamos sobre identidade, sobre autonomia, sobre respeito e também sobre as novas nomenclaturas, né, dentro desse contexto de gênero, orientação sexual. Então foram essas as questões vistas e a minha média foi 9. Bom, pessoal, foram essas as cadeiras que eu vi no meu 7º período. Ao todo foram 9 disciplinas. As que eu acabei esquecendo de dizer a nota, eu deixei aqui para vocês olharem, né, a média que eu fiz. E eu gostaria de agradecer você por ter acompanhado até aqui. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, comente alguma coisa aí. Se você é a Rafa que fez com que eu me mobilizasse e voltasse para trazer esse tipo de vídeo, comente aí. Se você ainda está por aqui, Rafaela, obrigada por acompanharem aqui. Um beijo grande e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!